Olá, meus amigos, tenham um excelente e abençoado dia. Vamos para mais uma meditação nesta manhã, que tem sido encorajador, tem aberto os meus olhos para tantos princípios que eu já conhecia, outros que eu estou tomando conhecimento. E ontem, num encontro que eu tive de confraternização com alguns líderes, eu pude testemunhar quando alguém se referiu gratidão a essas meditações pela manhã, esses podcasts que temos gravado. Eu disse que o maior abençoado, o maior edificado tem sido eu mesmo, porque todas as manhãs, quando eu abro as Escrituras com o propósito de abençoar outros, de entesourar para outros, o Espírito Santo me revela verdades fantásticas que têm transformado a minha vida. Porque quando você se propõe a abençoar, você é o primeiro a ser abençoado. Quando você se propõe a dar, você é mais feliz do que quem recebe. Então pense sobre isto, não guarde aquilo que Deus tem confiado a você, reparta com outros, abençoe outros, compartilhe seus conhecimentos com outros, porque isto agrada o coração de Deus e Ele envia mais para você. Deus vai sempre cumprir o princípio da mordomia. O princípio da mordomia, que está lá nas parábolas que Jesus ensinou, diz que ao que tem ser-lhe-á dado, ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então, quando você tem algo e você usa bem aquilo, você tesoura para outros, você compartilha com outros, Deus vai te dar mais. Em todas as áreas da sua vida. Quer seja tempo, dedicação, amor, recursos financeiros, tudo que você faz para abençoar outros, para abençoar esta terra, Deus vai prover a você e vai entesourar para você. Porque, lembre-se, como já falei em outros episódios, Deus nos colocou como parceiros dele neste mundo. Quando ele encontra parceiros confiáveis, ele não retém aquilo que ele quer derramar sobre nós e sobre esta terra. Este é um princípio poderoso. Encerramos o livro de Levítico e estamos agora entrando no livro de Números. Por que Números? Por que esse livro chama Números? Por causa de 2 recenseamentos que Deus orientou Moisés a fazer. Um no começo e outro lá na frente, antes de eles entrarem na terra prometida. Deus orientou que eles fizessem esses 2 recenseamentos. O primeiro aconteceu próximo ao Sinai, antes da jornada, e o segundo próximo à travessia do Jordão, quase 40 anos mais tarde, quando eles estavam se preparando de fato para entrar na terra prometida. Por isso o livro foi intitulado de livro de Números, por causa dois censos que aconteceram nesta época e nesta fase. Mas os primeiros capítulos, eles falam desses censos, como Moisés organizou por tribos. Imagine-se fazer um recenseamento de milhões de pessoas no deserto, sem internet, sem Google Forms, sem nada disso para fazer cadastro. Imagina a loucura que não foi. Mas eles fizeram 2 recenseamentos. Então eu quero saltar aqui para um capítulo que tem um significado grande e um princípio importante, que os demais são relatos de como Moisés foi organizando aquilo que Deus pediu para ele fazer. Mas no capítulo 12 de Números tem um episódio muito sério que eu quero chamar a sua atenção aqui. Num dado momento, logo depois de um momento de murmuração do povo, de reclamação, eles queriam carne, querendo saudade do Egito, saudade do estilo de vida anterior, reclamando com Moisés. Um momento tenso desse. Deus, você pode ler Números 11, Deus multiplica líderes. Deus fala para Moisés ungir 70 homens para que pudesse ajudá-lo na tarefa de liderar o povo. Aí chega aqui, o povo reclama que quer carne. Deus manda codornizes do céu, porque Deus havia mandado esse tempo todo maná. Aí eles começaram a reclamar, a murmurar. Deus mandou codornizes, um monte, e eles comeram, se fartaram, e alguns até morreram.
E aqui, nesse momento tenso de murmuração, de reclamação, houve um episódio pontual que eu quero chamar a sua atenção aqui, em Números capítulo 12. Números capítulo 12 diz assim o relato bíblico que eu queria destacar para você nesta manhã, para você ficar muito atento, porque eu e você, qualquer pessoa, corre esse risco, e é um risco muito sério, que é o princípio da honra às autoridades, ou o perigo da rebelião. Olha aqui que coisa séria isso. Honra às autoridades ou o perigo da rebelião. Números capítulo 12, o texto bíblico nos diz o seguinte neste relato. Vamos aqui ler calmamente este trecho para nós olharmos com carinho isso aqui e ficar bem atento, bem ligado, para não incorrermos este erro. As queixas de Miriam e Arão. Miriam e Arão são os dois irmãos de Moisés. Irmãos, tá? Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher da Etiópia. Então eles disseram assim: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que Deus só fala através dele? Por quê? Ele é exclusivo. Agora quer mandar em tudo? Quer dar palpite em tudo? Olha aqui. Será que não tem falado também por meio de nós? É a pergunta que eles fizeram um ao outro, num diálogo feito sem a presença de Moisés. O verso 2, no finalzinho, diz assim: e o Senhor ouviu isso. Presta atenção nisso aqui. Eles falaram entre si, se queixando de Moisés, reclamando, e a Bíblia diz: e o Senhor ouviu o que eles disseram. Aí o verso 3 diz: Moisés era um homem muito humilde, o mais manso pessoa da terra naquela época. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: lembra que eu falei para você lá atrás? O Senhor ouviu essa conversa. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão até a tenda do encontro vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu da nuvem, da coluna de nuvem, parou o carro dele, o carro celestial dele na frente da tenda, parou a entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhes disse: ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, boca a boca, diz a outra versão. Eu não falo a ele por enigmas, porque Deus muitas vezes fala com os profetas por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? Como? Como vocês atrevem a falar mal dele? Verso 9: aí o Senhor foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele que ficou branca como a neve. Ela contraiu uma lepra naquele mesmo instante. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: ó meu Senhor, olha como ele chamou Moisés aqui, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Caiu a ficha deles. Não permita que ela fique como um bebê quase morto, já em decomposição. Olha que ele viu o estado da irmã.
Então Moisés, o homem paciente e manso, clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias e o povo parou. E o povo teve que parar, esperar, até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Arã. Miriam ficou 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de novo ao acampamento. Deixa eu dar um toque para você de algo importante aqui. Algo importante. Muitas vezes nós, inadvertidamente, nós nos rebelamos contra as autoridades que Deus colocou sobre nós. Nos esquecemos desse princípio aqui de Romanos 13, 1, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem à ordenação de Deus trarão sobre si mesmos condenação. Então, meu tempo está estourando aqui, eu vou dar uma continuidade nesse tema no próximo episódio, mas eu quero deixar cravado para você aqui. Todas as vezes que você fala contra uma autoridade, todas as vezes que se rebela, falando ou agindo, aquele que instituiu a autoridade ouve essa conversa e ele é desonrado. Quando você desonra uma autoridade, você está desonrando a Deus, porque é Deus que instituiu esta autoridade. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais nisso, porque muitas vezes nós achamos que temos direito de desonrar as autoridades porque não gostamos ou porque elas são injustas ou coisas do gênero. Preste atenção nisso. Honre as autoridades que Deus colocou sobre você. Leia esse texto com mais calma. Leia lição de casa, tarefa para hoje. Leia Números capítulo 12 inteirinho e leia Romanos capítulo 13, para você estar sintonizado com o que Deus está alertando você. Pai Celestial, ajuda-nos a andarmos em retidão, em sabedoria, honrando a Ti através da honra que nós damos às autoridades que Tu instituístes. Usa de misericórdia conosco. Se temos falhado nisto, Pai, se temos desonrado a Ti, desonrando as autoridades que Tu tens colocado sobre nós, perdoa o nosso pecado. Usa de misericórdia conosco, que leva-nos à mudança de atitude. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou Osmar Misael Dias. Faça um excelente e abençoado dia e até amanhã.